algumas informações importantes, fora as que eu já falei a respeito, né? Do triângulo poder ser ou não equilátero, pode ou não ser equilátero, aliás, isósceles ou escaleno, para outras informações. Se o triângulo retângulo for isósceles, então você tem aquela condição que eu falei, né? Os outros dois ângulos são iguais. E como eu já falei que eles são agudos, então você tem aqui dois ângulos agudos com a mesma medida, tá? Com a mesma medida. Ou seja, você já sabe de cara que se o triângulo retângulo for isósceles, então os dois ângulos agudos que eles estão mencionando aqui é exatamente 45 graus. Que a soma de 45 de um dos ângulos com 45 graus do outro ângulo dá os 90 graus. Que somados a um ângulo de 90 graus desse triângulo retângulo, você tem exatamente 180. Tá? Então, se o triângulo é isósceles, então os dois ângulos agudos que esse triângulo tem, os dois ângulos agudos que esse triângulo retângulo tem, são iguais a 45 graus. Se os dois ângulos agudos forem iguais, então o triângulo é isósceles, ou seja, você tem um si somente si. O que é esse somente si? O triângulo retângulo é isósceles, os dois ângulos agudos são iguais a 45 graus. Eles são iguais. E a volta vale. Se por acaso os dois ângulos ali agudos são iguais, então você tem ali o si somente si. Né? Então você tem que o triângulo é isósceles. Vale a ida, vale a volta. Lembra que eu falei que você tem uma informação para garantir a afirmação? Então você já pode utilizar isso daqui como um meio de confirmar, né, a afirmação que você quer fazer. Vamos supor que você quer dizer que o triângulo é isósceles, o triângulo retângulo é isósceles. Se você verificar que os dois ângulos são iguais, você já pode afirmar isso. O triângulo é isósceles. Agora, se você tem a informação que ele é isósceles, você pode dizer que esses dois ângulos são iguais a 45 graus. Você tem aqui o desenho. Por exemplo, olha só, você tem que esse cateto mede 5 metros, esse outro cateto mede 5 metros. Ou seja, dois catetos com o mesmo tamanho, o triângulo é isósceles. Ou seja, esses dois ângulos aqui, em amarelo, são iguais a 45 graus. Os dois são iguais, têm a mesma medida. Tá? E aí, confirmando, caso os dois ângulos agudos sejam iguais, é fácil ver que eles medem 45 graus. Tá? Por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo serem iguais a 180 graus, e você saber que os dois têm a mesma medida, você pode dizer que eles são iguais a 45 graus tranquilamente. A hipotenusa sempre será diferente dos catetos, ou seja, não existe a possibilidade de um cateto ter o mesmo valor que a hipotenusa. Tá? Você vê, como eu falei agora há pouco, você vê isso e confirma isso pelo teorema de Pitágoras. A possibilidade do triângulo retângulo ser escaleno pode ser vista no triângulo formado entre dois lados consecutivos de um triângulo retângulo. Aliás, de um retângulo. Né? E a diagonal desse retângulo. Então você pega a diagonal dele. Só voltar aqui um pouco para tentar desenhar aqui, né? Você pega aqui para fechar o retângulo. Vamos imaginar que isso é um retângulo, né? Não ficou bonitinho não, mas vamos imaginar que seja. Vou só tentar melhorar esse lado aqui. Não ficou muito bonito não. Bom, você tem esse retângulo aqui. Então, essa linha que agora é a hipotenusa desse triângulo, é a hipotenusa, né? É a diagonal desse retângulo. Essa diagonal ela tem a característica de dividir o retângulo em dois lados iguais. Então, esse lado aqui é exatamente igual a esse. Esses dois triângulos têm o mesmo tamanho. Então, o que ele está falando? A possibilidade do triângulo retângulo ser escaleno pode ser vista no triângulo formado entre os dois lados consecutivos. Você pode pegar aqui, por exemplo, esse lado e esse lado, né? O que é equivalente, só apagar um pouco mais essa linha aqui para ficar mais limpo. Esse lado e esse lado são dois lados consecutivos de quem? Desse retângulo todo aqui, ó. Tá? Então você tem esse lado e esse lado. Vou colocar aqui mais uma linha.
para dizer que os dois lados são diferentes, né? Desprezando um pouco aqui esses 5 metros, tá? Só para exemplificar aqui. Então, se você continua esse desenho, esses dois elementos que são aqui, esses dois lados que são consecutivos, eles não são iguais, eles são diferentes, ok? Essa diagonal aqui, ela é diferente do tamanho desses lados. Então você tem esse lado que é diferente desse, que é diferente desse. Isso é um triângulo, é retângulo por causa desse ângulo aqui, e é escaleno porque todos os lados são diferentes. Essa é a ideia que está apresentada aqui embaixo, tá? Os dois lados consecutivos de um retângulo e a diagonal dele.